Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora os componentes, né? O que determina os componentes da demanda agregada. Mas antes de falar dos componentes em si, só fazer uma observação que é importante, que é baseada em Keynes, que é a relação entre esses componentes e o nível de renda e produção da economia em geral, né? A gente tem o quê? Que o consumo é uma decisão das pessoas normais, né? Como eu e você, mas os investimentos também. Empresas nada mais são do que criações aí de pessoas que se juntam e formam uma empresa. Uma empresa tem dono ou donos, que são pessoas como eu e você, né? Então, o consumo e investimento, eles são consequências são dados por decisões privadas. Eu decido consumir e investir e você também, qualquer outra pessoa. Tem quem não tem dinheiro, consome pouco e não investe nada. Quem tem muito dinheiro consome muito, mas principalmente investe a imensa maioria do que ganha, né? Mas consumo e investimento são decisões privadas, são todas as milhões de pessoas aí da economia decidindo consumir e investir. O gasto público, ele é consequência da ação curto e grosso governamental. Vamos falar sobre ele, né? Mas mesmo se a gente pensar em termos de governo, no caso, você pensar os diferentes níveis de governo para um país grande como o Brasil, a gente tem governo municipal, estadual e federal, e eles podem ter decisões diferentes entre si, né? Certamente o governo sempre quer aumentar gasto público, mas enquanto um pretende aumentar 10%, o outro quer aumentar 100%. E daí tem diferença entre decisões com relação a gasto público, né? Mas se a gente desconsiderar os gastos públicos, se a gente pensar em termos de consumo e investimento, a gente tem o quê? A gente tem um problema que Keynes chamou a atenção. Uma pessoa normal, como eu e você, a gente trabalha, produz e vende a nossa produção para outras pessoas e obtemos a nossa renda. Da nossa renda, a gente decide, né? Vamos desconsiderar os impostos para simplificar, ou melhor, a gente tem 3 usos para a nossa renda. A gente consome, né? Idealmente, a gente ganha um dinheiro para consumir, comprar coisas que nos satisfaçam, né, pessoalmente. O que sobra, a nossa poupança, a gente utiliza ela justamente para realizar investimentos, né? E uma terceira uso para a nossa renda são os impostos pagos ao governo. Mas vamos desconsiderar os impostos que são pagos ao governo, que é o que eu estava falando. A gente tem o nosso consumo e nosso investimento. A gente tem a nossa renda e com base na nossa renda nós realizamos o nosso consumo e nosso investimento. A questão é que quanto maior o nosso nível de renda, a parte da nossa renda que a gente destina ao consumo tende a diminuir relativamente. Você passa a consumir cada vez mais, só que relativamente cada vez menos. Você ganha R$1.000 ou um valor baixo, você consome tudo que você ganha, gasta tudo em consumo. Você não poupa e não investe nada. Se você passa a ganhar um pouco mais, sendo pouco ainda, você vai consumir tudo. Mas na medida que sua renda vai aumentando, vai chegar um momento que você começa a poupar uma certa quantidade de dinheiro. E esse dinheiro que você poupa, você utiliza para realizar investimentos, né? E quanto maior o seu nível de renda, não só o seu, como da economia como um todo, cada vez mais importante passa a ser os seus investimentos para a composição da nossa demanda agregada, né? Eu digo assim, da população como um todo, né? Sendo que você consumir, a gente pode dizer que você consome porque você tem uma necessidade, no mínimo, vital, né? Comer, beber, embora o nosso consumo não seja só isso, né? A gente viaja, compra roupa, várias roupas, carros, compra um carro novo. Quem é que tem necessidade vital de um carro novo? Ninguém, mas todo mundo quer um carro novo, né? Ou quase todo mundo, a imensa maioria das pessoas. Mas de qualquer forma, o nosso consumo, você deixar de consumir algo é algo que até pesa na sua consciência. Você tem a sensação de que a vida está passando e você não está vivendo. Então o consumo, vamos dizer que ele é relativamente
sólido, ou pelo menos, que é o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, ele não é tão volátil quanto os investimentos. O dinheiro que a sua renda, você utiliza para consumir, esse valor, vamos dizer que ele até pode mudar, mas muito menos do que o valor que você poupa no sentido de realizar investimentos, né? Você pode desistir de investir facilmente, desistir de investir, você pode fazer isso facilmente. Desistir de comer é uma coisa bem mais difícil, né? Embora o nosso consumo não seja restrito à alimentação, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para um país pobre, o consumo, ele consome tudo que ganha, tudo que ele ganha ele gasta em consumo. Então a demanda agregada no país consome toda a produção nacional, e tudo que o país produz ele consome. Mas na medida que esse país se enriqueça, o consumo ele passa a ser apenas uma parte e cada vez menor do total da demanda na economia. Outros componentes da demanda, especialmente o investimento, passa a surgir e passa a se tornar cada vez mais importante, sendo que, é o que eu estava falando, o seu consumo é algo relativamente sólido. Os investimentos, eles são bem mais voláteis do que nossa decisão de consumo, né? E sendo assim, quanto mais rica a economia, cada vez mais importantes são os investimentos na economia, e é uma economia cada vez mais frágil, dado que os investimentos são voláteis, né? E sendo assim, a gente tem o quê? Que para garantir um alto nível de produção e renda, isso na visão de Keynes, né, é necessário que haja um componente que garanta a demanda na economia. Se as pessoas, ao obter renda, elas consomem uma parte da sua renda, poupam outra, ok, sem problema, ela pode poupar, essa poupança vira investimento. Mas se ninguém quiser investir, então a gente vai estar perdendo demanda na economia, e isso tende a reduzir nível de atividade econômica. E, consequentemente, Keynes fala que o governo, não estou dizendo que é certo ou errado, só estou dizendo, é a visão do Keynes, né? O governo tem que absorver a poupança, não gasta em investimentos. Mas daqui nós já temos duas observações importantes, né? Keynes diz que o governo tem que gastar? Não. Ele diz que o ideal é deixar a economia ficar por conta própria, deixar as pessoas consumirem e investirem. Caso haja uma redução de investimentos, o governo tem que ocupar o espaço gerado pela falta de investimentos. Mas se a economia está investindo o que ganha, então pronto, não tem problema nenhum. A economia, o volume de demanda na economia está adequado, né? Mas enfim, basicamente a ideia do Keynes é essa. E essa ideia é muito bem explicada nesse trecho aí do livro do Keynes, né? Quando a renda real agregada aumenta, o consumo do agregado também aumenta, porém não tanto quanto a renda. A nossa propensão a consumir vai diminuindo. Um sujeito que ganha R$1.000 consome tudo que ganha, mas o sujeito que ganha R$10.000 não é obrigatório. Ele até pode consumir tudo que ganha, mas vai ser uma pessoa ou outra. Uma pessoa que ganha 100 mil, 1 milhão, ela não vai consumir, ela vai comprar pizza, nem mesmo que compre carros, vai acabar sobrando dinheiro para ela. Essa sobra de dinheiro não é problema, né? Por quê? Porque o dinheiro que sobra relativamente. Ela não vai consumir, mas ela vai fazer vai tomar uma outra decisão. Não vai ser uma decisão de consumo, vai ser uma decisão de investimento. Mas então, continuando, em consequência, a renda real agregada aumenta, o consumo aumenta, mas não tanto quanto a renda. Em consequência, os empresários sofreriam uma perda se o aumento total do emprego se destinasse a satisfazer a maior demanda para consumo imediato. Dessa maneira, para justificar qualquer volume de emprego, deve existir um volume de investimento suficiente para absorver o excesso de produção total sobre o que a comunidade deseja consumir, quando o emprego se acha a determinado nível. Então nós temos um certo volume de gente trabalhando, produzindo, gerando uma certa renda. Essa renda, essa mesma população consome, mas investe. Aí é o que eu estava falando ali no slide anterior. O consumo, vamos dizer que não é adequado dizer que ele é sólido, ele muda, só que a mudança no consumo é muito menos volátil do que a mudança nos investimentos.
Uma empresa pode deixar de abrir uma fábrica nova a qualquer momento, né? Até para um resultado de uma eleição. Mas ninguém vai deixar de comer porque o resultado da eleição foi desfavorável, né? Então é nesse sentido, consumo, mas aí foi o que eu falei também, o consumo da população não é comida. As pessoas consomem muitas coisas além de comida e que requerem alto nível de renda. O sujeito que viaja, ele viaja porque ele quer viajar, ele gosta de viajar, ele está de férias, então ele vai ganhar dinheiro e vai gastar o dinheiro viajando. Se o resultado de uma eleição, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, for desfavorável a ele, ele não deixa de viajar por conta disso, mas possivelmente ele deixa de abrir um negócio novo, né, para ver como é que fica a situação depois da eleição, né? Mas sendo assim, nós temos na economia consumo e investimento. Quanto maior o nível de renda, o consumo é maior, só que proporcionalmente menor. O resto, o que sobra de renda, tem que ser investido. Senão a gente vai ter uma diferença entre o que a economia produz e o que a economia compra. Então, temos isso. O que a economia produz, vende, ganha, esse mesmo ganho ela tem que utilizar para comprar o que a própria economia produz. Caso contrário, a gente vai estar produzindo cada vez mais, comprando cada vez menos, isso vai levar a economia a uma recessão, né? Classicamente só levaria a redução de preços e salários, mas devido à rigidez de preços e salários, os preços e salários não caem. O que vai cair vai ser o nível de produção, né? Mas então, concluindo ali, a não ser que haja este volume de investimento, que é a diferença entre o total que a economia compra e a economia ganha, o total de renda da economia menos o que é gasto em consumo, é a poupança. Esse valor de poupança tem que financiar, tem que virar investimento na economia, né? Mas então, a não ser que haja este volume de investimento, as receitas dos empresários serão menores que as necessárias para induzi-los a oferecer tal volume de emprego, o nível de emprego atual que tem na economia, né? Mas enfim, esse trecho aí é interessante, então você pause, leia e tente entender, né? Não é complicado não, dá para entender facilmente, né? Quanto mais rico uma economia, as pessoas vão consumir mais, porém proporcionalmente, em termos absolutos, o consumo será maior, mas em termos relativos ele será menor. O resto, a diferença entre a renda e o consumo é o dinheiro que é guardado, poupado. Esse valor de poupança, ou você que poupa pode investir, abrir um negócio diretamente, ou se você acha estranho isso, eu estou poupando, não estou investindo, sim, só que quando você poupa, você pega seu dinheiro e põe no banco. O banco pega o dinheiro, por sua vez, passa para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, idealmente, estaria investindo, abrindo uma fábrica, um negócio, né? Você até pode imaginar que você está poupando, botando seu dinheiro no banco, o banco pega o seu dinheiro e empresta para alguém que está consumindo, ele está se endividando para consumir. É porque o nível de renda dele, digamos, está relativamente baixo em relação ao consumo. Mas, posteriormente, essa pessoa tem que te pagar, né? Esse endividado tem que pagar o banco e o banco entregar o dinheiro de volta para você, né? Mas, idealmente, não se considera que a poupança financia o consumo, né? Justamente porque, se você pensar em termos agregados, o consumo já está... a gente está pensando no consumo como um todo, né? É o PIB, o RIB, a renda interna bruta, 1 trilhão, o consumo é 600 bi. Dentro desses 600 bi já tem as pessoas que poupam e as pessoas que despoupam para consumir. Digamos assim, a poupança líquida, né? Desconsiderando o dinheiro que um consumidor empresta para outro. A poupança líquida, vamos considerar assim, é o dinheiro que tem que financiar investimentos na economia. Então, quando você poupa, o seu dinheiro é posto no banco, o banco pega o seu dinheiro e empresta para alguém, idealmente um investidor, tá certo? Se a gente tem um país onde grande parte das pessoas, metade das pessoas gastam menos do que ganham, poupam, pegam esse dinheiro, bota no banco, digamos, e o banco empresta esse dinheiro para outra metade da população que consome mais do que ganha, então no final das contas o país está consumindo tudo o que ganha, né? De qualquer forma, o volume de demanda está de acordo com o volume de produção nacional, né? O problema é quando
a renda real aumenta. Quando o país vai se tornando cada vez mais rico, começa a surgir essa diferença entre produção e renda e consumo. O nível de renda da população e o nível de consumo da população. Passa a ter uma sobra de renda que tem que ser gasta. Caso contrário, não, a demanda se tornará menor e cada vez menor do que a produção. E isso levará a uma queda de produção nacional. Tá? Isso é uma coisa. Só para concluir aqui nesse slide, a gente tem o quê? Que ele põe ali no começo, quando a renda real agregada. Então, muita gente na internet aí fica apontando para Keynes e dizendo que ele é contra os ricos, que os ricos são ricos, eles não consomem. Não tem nada disso. Rico investe. Isso é uma coisa. Outra coisa, ele não fala nada de ricos e pobres, ele fala renda real agregada, é todo mundo junto. Quando um país inteiro o nível de renda aumenta, passa a ter esse problema aí, a diferença entre consumo e renda, o que gera uma diferença entre demanda e produção nacional. Se o que é poupado é gasto de alguma forma por outra pessoa, você poupa, a sua poupança é gasta por uma outra pessoa. Pronto, na economia tem demanda para garantir o nível de renda atual, né? Mas de fato, se você tem uma pessoa rica ficando cada vez mais rica, esse problema aí existe. A questão é, a pessoa rica certamente ela já está investindo muito do seu dinheiro, tá certo? Mas enfim, ficar nesse trecho aqui agora. Valeu, tchau.